paz do Senhor a todos. Nós somos a terceira equipe de Parnamirim e estamos gravando a 13ª lição da revista de adultos do primeiro trimestre do ano 2023, sob a direção do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, que é coordenado pelo pastor Reinaldo Odílio, e a IADERN, que é presidida pelo nosso pastor Martim Alves. Hoje aqui estamos trabalhando nesta edição, neste podcast da 13ª lição, da revista comentada pelo pastor Reinaldo Renovato de Lima, que é o autor do livro sobre o mesmo tema e comentarista da lição, e que, graças a Deus, também está gravando este podcast conosco, pastor Reinaldo, eu, Assis Irineu, e o pastor Elias, da ADEPAR, em Parnamirim. E assim nós vamos começar o título da lição, dessa 13ª lição, é Aviva ao Senhor a tua obra, que é também o título do livro e é o título de todo o trimestre, culminando, né, nesta lição. Ao longo deste trimestre falamos sobre avivamento, estudando 13 lições nessa temática. Então, já quero passar a palavra ao nosso pastor Reinaldo e ao pastor Elias para darem as suas saudações iniciais. Bom, graças a Deus, mais uma lição bíblica, não é? Que concluímos no primeiro trimestre deste ano, e sobre um tema de grandíssimo valor, de grande prioridade para a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todas as igrejas que fracassaram no mundo, no Brasil, em todo lugar, foi por falta de avivamento. Então, que Deus nos ajude nesses comentários, seja uma bênção para toda a Igreja do Senhor. Quero saudar a todos também com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de grande alegria. Eu vi que essa lição falando sobre avivamento, ela impactou o Brasil, e eu tenho acompanhado muitas mensagens falando sobre avivamento. E, para minha surpresa também, eu vi uns vídeos de um congresso missionário lá na África, e o pastor Júnior Trovão estava pregando lá, e o tema central da mensagem também foi avivamento. Então, eu creio que Deus tem usado o Brasil para levar esse chamado ao avivamento, a buscar a presença de Deus, a crescer na graça nesses últimos dias. Então, que essa lição realmente, cada professor possa provocar um despertamento aí da sua classe, a buscar em oração, leitura da palavra, a prática da palavra de Deus, para ter um avivamento fervoroso. Deus abençoe a todos. Vamos juntos aprender um pouco. Amém. Então, a lição de hoje, lição número 13, tem como título Aviva ao Senhor a tua obra. O texto áureo está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, e diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra entre mim. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade prática diz o seguinte: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor volte. A leitura bíblica em classe está em Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, versículos 16 e 19. Nos diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra entre mim. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas de amalhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Na leitura de hoje, no plano de aula, nós temos 3 objetivos que tentaremos alcançar. O primeiro é apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. O segundo é enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento.
E o terceiro é conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. E aí, aqui nós temos como palavra-chave a palavra aviva, né? A lição que trata sobre essa temática, com o texto de base de Abacuque, que expressou dessa forma: aviva, Senhor, a tua obra, uma oração por avivamento. E desde já queremos passar para o nosso pastor Linaldo trazer um comentário do tópico primeiro, que tem como título O Clamor pelo Avivamento. Pois não, amados, graças a Deus, estamos chegando ao final do trimestre, né? Com essa lição tão abençoada, e como disse nosso pastor Elias, impactou várias igrejas no Brasil e no mundo. Então, o primeiro tópico é o clamor pelo avivamento. Então, com base no texto do profeta Abacuque, né, que é chamado profeta filósofo, pelas suas colocações, muitas vezes, recheadas de palavras bem interessantes. E o subtópico é a intercessão angustiada do profeta. Vocês imaginem o homem de Deus naquele tempo do Antigo Testamento, ele era o líder espiritual da nação. Ele era o porta-voz de Deus para a nação, né? E ele estava observando, vendo de perto a iniquidade do seu povo, né? A iniquidade avassaladora de Judá. Ele era mensageiro de Deus e ficou muito angustiado, não é? E clamou a Deus: Senhor, como pode? O que é que vais fazer? Não é? Clamava de todo o coração. E ficava mais angustiado ainda, ficou, porque observava que, aparentemente, Deus não havia tomado a atitude pronta contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Era uma ideia que ele tinha, um sentimento, não é? Que a corrupção aumentava e Deus parecia não fazer nada. E o profeta clamava a Deus, indagando o porquê de não dar uma resposta mais firme, mais rápida, não é? Contra a corrupção moral e espiritual do seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando por isso, não é verdade? E ficou muito preocupado, porque ele não respondia diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio, não é? Que havia diante dos seus olhos. Aí você vê isso nos versículos do capítulo 1, do 2 ao 4, na verdade, ele clamando sobre isso. Agora, irmãos, vendo no lado hoje, o lado atual do mundo, as igrejas no Brasil, não é? Certamente há muitas pessoas clamando a Deus, pedindo uma solução diante de tanta corrupção, tanta iniquidade, tanta maldade, tomando o exemplo do nosso país, na é verdade, muita gente fica angustiada: Senhor, por que não tomas uma providência? Não respondes. Mas o segundo tópico, o subtópico, dá uma ideia: a aparente indiferença de Deus. Quer dizer, quando Deus não responde logo a oração, não é porque ele não escute, ele não ouça, nem é porque ele fica indiferente, é porque ele tem suas razões, não é, para não responder logo, ou porque ele quer responder de outra maneira. Assim, na lição nós dizemos que não há indiferença de Deus, é impiedade do homem. Por que Deus não responde logo então? Na verdade, por causa da sua misericórdia e da sua longanimidade para com os transgressores. Ele não age muitas vezes rápido por isso, não é? Porque ele continua divertindo as pessoas. Deus nunca castigou uma nação sem primeiro advertir. Nunca. Nem Israel, nem outra nação do mundo, sem que primeiro os seus mensageiros advertissem, falassem. Não é? Por exemplo, a geração, a humanidade antediluviana. A Bíblia dá a entender que Moisés passou Noé passou longos anos advertindo: olha, gente, Deus vai mandar uma catástrofe, Deus vai mandar o juízo, se arrependam. Mas Deus já sabia, que Deus, que é onisciente, presciente, já sabia que o povo não ia se arrepender. Chamou Noé
para construir a arca, deu todo aquele projeto, né, que tem na Bíblia, do comprimento, da altura, da largura, etc. E não foi para salvar a humanidade. Não. A arca não caberia nem 2% daquele povo. A arca foi feita para salvar aquelas 8 pessoas, Noé e sua família, e também salvar os animais para manter depois o repovoamento da terra em termos de seres vivos. Então, veja a paciência de Deus. Quantos anos? Noé, 120 anos. Noé passou falando para o povo, segundo se entende pela Bíblia, na verdade, mas não se arrependeu, não. Não se arrependeu. Então, Deus, diante da realidade do mundo, não é? Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem, nós dizemos na lição. A maior mensagem de amor que alguém já pôde ouvir na face da Terra foi a mensagem do amor de Deus. E podemos resumir todo o plano de Deus em João 3,16, você pode citar para os seus alunos, não é? E eles leiam, porque Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, todas as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a síntese, digamos assim, do plano de Deus, do Evangelho. Aí você vê nesse versículo, creio que são 3 coisas muito interessantes. Primeiro, o maior amor que o homem podia conhecer. Deus amou o mundo. Foi tão grande o amor que, nas expressões de Jesus, através de João, no grego, ele não encontrou palavra para dizer um adjetivo. Foi grande, foi maravilhoso. Não. De tal maneira. Não houve uma definição daquele amor. Em segundo lugar, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu seu Filho, ou seja, o maior presente, irmãos. O maior presente para o que a humanidade recebeu, de graça, foi o Cristo Jesus. Não é? Mas a humanidade desprezou na época dele a ponto de o rejeitá-lo e o matá-lo, crucificando entre 2 malfeitores na cruz do meio, como se ele fosse o principal malfeitor. Mas é o maior amor, o maior amor, a maior dádiva, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você pode ver a maior oportunidade. 3 coisas nesse versículo dá um sermão bonito, não é, pastor? Um sermão bonito, o maior amor, a maior dádiva, a maior oportunidade. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso fruto do amor, da longanimidade, da misericórdia, da bondade de Deus. Assim como aquela bondade da época de Jesus rejeitou, os antediluvianos rejeitaram a palavra de Deus, na humanidade de hoje também. A maioria das pessoas no mundo, dos 7 bilhões de pessoas no mundo, não é? Também dá as costas para Deus. Dá as costas. E aí nós concluímos esse segundo subtópico dizendo: entretanto, haverá um dia em que todos os que desprezam a sua palavra de Deus, conforme está escrito, não é? Terão a sua recompensa. Sofrerão a mais terrível penalidade, não é? Imposta pelo, eu chamo do STU. Eu inventei essa sigla, Supremo Tribunal do Universo. Quem é o presidente desse Supremo Tribunal é Deus. Aliás, a sentença já está dada para as pessoas que se esquecem dele, não querem saber de Deus. Está lá no Salmo 9, versículo 17, onde lemos: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, com Deus não se brinca, não é verdade? Deus é longânimo, é misericordioso, é amoroso, é bondoso, porém, a Bíblia também diz que ele é fogo consumidor. E diz também: ai daqueles, não é, que caem nas mãos do Deus vivo. Porque ele é Deus bom, maravilhoso, amoroso, mas ele é a suprema justiça. Não é? E o terceiro subtópico do tópico, o primeiro é a resposta pronta de Deus. Não é? E aqui nós dizemos, na nossa análise, estudando o assunto,
que a resposta de Deus para Abacuque não foi da forma que ele gostaria de ver. Não foi. Foi uma forma bem diferente, né? E assim ele, Deus o soberano, como foi que Deus resolveu para castigar a iniquidade, a corrupção de Judá? Ele, o soberano, como eu disse da pouco a sigla, né? Soberano juiz, supremo juiz do universo, o Supremo Tribunal do Universo. Não sei se os irmãos sabem, né? Eu tinha o Facebook e me bloquearam 4 vezes, eu saí uma vez do Facebook. Mas uma vez eu mandei, pastor Assis Irineu, uma carta para todos os ministros do STF. Mandei uma carta, peguei o e-mail de cada um deles, consegui, e mandei para eles. Quando eles aprovaram aquela coisa o casamento, como diz a Constituição, né? É a união entre o homem e a mulher, está escrito. Ainda não mudaram essa Constituição. Mas eles interpretaram de uma maneira diferente, dizendo que casamento é a união entre qualquer pessoa que se ame, entre um homem e um homem, não é verdade? E aí criaram a união civil de pessoas do mesmo sexo, e mandaram para os tribunais, os tribunais dos cartórios, e os cartórios podiam reconhecer como casamento. Então, mandei uma carta para eles, cada um deles, uma carta respeitosa, mas com todo respeito a vossas excelências, na verdade, e tal. Eu, como pastor evangélico, ministro do Evangelho, pastor da Assembleia de Deus de Parnamirim, Rio Grande do Norte, né, acerca da decisão de vossas excelências, gostaria de lhe dizer que na lei de Deus está escrito assim, 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 que o casamento é a união entre um homem e uma mulher, e família só pode ser formada de pai, mãe e filho. Não é? Aí terminei dizendo, não, certamente alguns de vossas excelências vai rir na minha carta, e até perguntar, quem é esse pastorzinho lá no Nordeste, né? Mas eu quero dizer, senhor, a vossas excelências, que um dia os senhores guardem essa carta, e os senhores certamente vão rejeitar, ou quem sabe jogar fora. Mas um dia vossas excelências se lembrarão dela, porque todos vão de comparecer perante o STU, o Supremo Tribunal do Universo. Não sei o que eles fizeram da carta, mas sei que deu o recado de ministro de Deus, não é verdade? Então, Deus respondeu para Abacuque, dizendo o seguinte, que os caldeus, né? Deus convocou os caldeus ou os babilônios para contrapor seus pecados e iniquidade de Judá, não é? Os caldeus, não é? Que era o império do mundo naquela época, seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, não é? Para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus, conforme Abacuque 1, 8, 11 e 13. Ainda que parecesse inerte, dizemos aqui, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de uma maneira bem legível para que pudesse ver aquele que passasse correndo, ou seja, eu digo não na lição, mas no livro, ali parece que Deus estava prevendo os outdoors, né? Letras grandes, garrafais, quem passa de longe vê, no ônibus, no carro, etc. Então, que Deus abençoe, e está concluído o comentário do primeiro tópico. Então, este tópico, a sua sinopse diz que é um clamor por avivamento. O clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus que não se mostra indiferente para responder. Nosso pastor já comentou sobre a intercessão do chato profeta, a aparente indiferença de Deus e a resposta pronta de Deus. No tópico 2, o tema, o assunto é o avivamento pela palavra. E aí convido o nosso pastor Elias para expor este tópico 2. Meus queridos, dando continuidade aqui ao estudo da Escola Bíblica Dominical, né, nessa lição número 13, a última lição do trimestre, foi uma bênção. Estava pensando aqui, enquanto o pastor Elinaldo estava sintetizando o primeiro tópico, né,
de ação. Acredito que vamos aí mais ou menos 200 pessoas que se batizaram no Espírito Santo esse ano aqui na ADEPAR. Não tem o número exato, mas é algo próximo disso. Então, esse avivamento que vem sendo buscado, ele dá frutos, os frutos realmente são frutos de transformação. Eu vi também que aumentou o número de leitores no grupo de leitura da Bíblia. Então, tudo isso são coisas... Para ser um avivamento, precisa ser algo que faça a pessoa mudar atitudes e não só algo momentâneo. E é interessante que aqui no livro do pastor Linaldo, nesse livro que ele escreveu de apoio à nossa lição, vai falar um pouco sobre a intercessão angustiada do profeta, né? E diz que Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora. E é preciso entender isso para comentar esse tópico 2, que diz que havia aquela iniquidade que havia em Judá, e ele, como mensageiro de Deus, nada podia fazer. E quando ele viu que nada podia fazer, ou seja, para ele mesmo mudar, eles, então, é hora de dobrar o joelho e buscar uma mudança através daquilo que Deus pode fazer. E o desafio para a nossa nação é justamente esse, nos dias atuais, para as coisas que nós não podemos mudar, para as situações de insegurança que nós não podemos mudar, nós buscarmos através da oração e Deus começar a transformar. Então, 4 coisas foram apontadas em lições anteriores como algo são essenciais para o avivamento: a leitura da palavra, a oração, uma busca fervorosa e também a 4ª coisa é a prática da palavra. Que não adianta simplesmente eu ler e não praticar aquilo que eu leio. Se eu só conhecer a norma e não aplicar a norma, se for no trânsito, eu serei multado igual. O fato de eu conhecer o Código de Trânsito não me torna isento de multa, mas andar segundo o Código me isenta de multas. Então, esse é o entendimento necessário. Queridos, e aqui nesse tópico 2, falando sobre isso, vai falar que a primeira coisa, o subtópico número 1, vai falar ouvir a palavra de Deus. E aqui aponta que, em sua oração, Abacuque disse aqui: ouvi, Senhor, a tua palavra. Então, a gente vê que, para que esse avivamento acontecesse sobre a nação, o profeta ele ouve a palavra de Deus, buscando em oração. E é interessante que já nessa lição, em lições anteriores que nós estudamos, falava justamente sobre isso, quando algumas das respostas que às vezes estamos ansiosos para receber de Deus agora estão na palavra de Deus, estão na oração. E às vezes a gente fica esperando alguém que chegue lá e venha e diga: meu servo, eis que te digo, traga uma profecia desse tipo. Mas muitas das coisas Deus quer revelar, então fala assim: ouvi a tua palavra. E quando ele ouve a palavra de Deus, a resposta de Deus vem ao objetivo que ele estava buscando. Imagine a angústia, ele vendo a nação precisando de mudança e ele começa a ouvir Deus falar com ele em cima daquela busca. Então, eu chamo a cada um dos professores nesse momento a chamar a sua sala, a fazer uma busca nesse encerramento da lição. Se você tem um grupo de WhatsApp, se você alcança os seus alunos, faça um convite para que essa que é a 13ª lição, durante toda essa semana de preparação, os seus alunos estejam fazendo isso, buscando a Deus em oração e na leitura da palavra, praticando a palavra de Deus para ver uma transformação eficaz, como Abacuque começou a ver. E ele diz que é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Então, é quando nós não simplesmente lemos, mas extraímos, estudamos, vemos Deus falar conosco através da palavra e começamos a guardar isso no coração e a praticar. Quando nós estamos caminhando, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos em várias atividades, a gente está lembrando de tudo aquilo que o Senhor está falando conosco e tentando pôr em prática. A segunda coisa que ele vai destacar é temer a Deus. E aqui é interessante que eu li a lição e também aqui no livro, quando fala sobre isso, o pastor Linaldo fez questão de destacar que o temer não é de ter medo, é de ter um respeito extremo. Hoje eu conversava com um irmão que é regente do nosso coral da ADEPAR e ele falava assim: se há uma coisa que eu não gosto é chegar depois que o culto começa.
Ele dizia isso. Então, são várias coisas que fazemos cotidianamente que demonstram nosso respeito diante da nossa adoração a Deus, em vários procedimentos. As pessoas que nos observam veem a presença de Deus e é a partir daí que nós começamos a ser um agente de transformação. Então, diz assim, ouvir a palavra de Deus. Abacuque temeu ao Senhor, então destacando essa necessidade de buscar oferecendo o melhor. Então, eu creio que quando o pastor Alinaldo escreveu no livro, e o nosso pastor está aí para depois ratificar ou retificar, né? Se for preciso, meu pastor, a gente retifica antes mesmo de terminar. Mas aqui falando é sobre isso, colocar o meu melhor. Quando eu busco para que eu possa alcançar um avivamento eficaz, eu preciso colocar o meu melhor diante da presença de Deus. Então, diz assim, é preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É interessante que o profeta Abacuque, ele vai destacar em Abacuque capítulo 2, versículo 4, dizendo que o justo viverá da fé. Então, assim também Paulo, quando escreve a Romanos capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer que o justo viverá da fé. Gálatas capítulo 3 e 11 vai falar que o justo viverá da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 também vai falar isso aí. E quando a gente se propõe a buscar avivamento, é preciso ter uma fé tal, porque o inimigo pode, naquele momento, querer nos demover daquela ideia de que aquilo que estamos fazendo vai fazer diferença. Não é simplesmente uma fé natural, é uma fé sobrenatural, porque Abacuque olhava a corrupção do seu povo e via uma necessidade de mudança. E a resposta de Deus talvez não tenha sido nada na direção do que ele esperava, talvez por dizer que ia mandar caldeus, que ia mandar babilônios, e que ia fazer com que o povo passasse um tempo de dificuldade para poder ver mudança. Mas aqui ele diz assim, o bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Precisamos ressaltar, porém, que o temor do Senhor nada tem a ver com medo. Então, cada professor, ao falar para a sua classe, destaque isso. Tem a ver com o respeito extremo, com o cuidado. Até pode se mostrar nesse momento da aula como os sacerdotes eles se apresentavam perante Deus no momento da adoração. Toda a reverência, todo o cuidado com que eles faziam isso. E, da mesma forma, pode observar que um culto em que, quando nós sabemos que vamos cultuar o Senhor, já pela manhã nós começamos uma busca, ele é diferente. Quando a gente vai ministrar, quando a gente vai fazer algo, geralmente a gente tem uma preocupação maior. Então, a gente, durante todo o dia, passa, ou durante alguns dias, se preparando para aquilo, a gente vê que é diferente essa preparação, esse temor diante de Deus muda tudo. E fala assim, o clamor pelo avivamento, no subtópico número 3, diz que Abacuque roga a Deus que avive a sua obra e diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E quando ele fala isso, ele diz que depois que o profeta entendeu o juízo de Deus, que seria inevitável, porque o povo era desobediente, ele começa a ouvir a palavra, a clamar diante da presença de Deus para um tempo de mudança. Eu acho interessante, queridos, que ressaltemos na conclusão dessa lição para que todos os alunos voltem a esses conceitos básicos que para nós termos um avivamento é preciso temor. E para termos temor nós precisamos de oração, nós precisamos de leitura da palavra, nós precisamos de uma busca fervorosa. Na última lição que nós ministramos juntos aqui, até estava bem ruim a minha internet, né? Eu falava sobre as várias experiências que nós podemos viver quando estamos no avião. Então, no mesmo voo, tem pessoas que vão dormir no voo, tem pessoas que vão conversar no voo, tem pessoas que vão ler e vão sair dali mais sábias porque absorvem conceitos. E no livro do Max Lucado, falando sobre isso, ele dizia que tinha uma criança que, ao entrar no seu primeiro voo, escuta só como é que ela fez, ela começou a dizer, eu quero conhecer o piloto. Eu estou aqui até
arrepiado, porque isso traz uma experiência muito forte quando fala de busca fervorosa. Aquela criança, ao dizer que queria conhecer o piloto, a aeromoça veio, fala com o piloto, ele vai conhecer, e diz lá no livro que quando ele sai, pastores, ele sai fazendo um aviãozinho no aeroporto, porque ele dizia assim, ele saiu gritando, eu conheci o piloto. Vejam que o voo era o mesmo, mas o nível de experiência e de profundidade que ele teve foi totalmente diferente. Então, estamos terminando, é a 13ª lição, essa lição que impactou o Brasil, impactou o mundo. Muitas nações têm sentido a necessidade de buscar ao Senhor de uma maneira diferente. Então, chame os seus alunos e diga que nível de experiência você pretende viver na presença do Senhor nesses dias. Porque Deus está chamando verdadeiros adoradores e que o adorem em espírito e em verdade. Então, que nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento. Quero agradecer muito pela oportunidade que tivemos de estar ministrando essas lições, pastor Elinaldo ter confiado a nós estar dividindo com os irmãos, bem como a visão que a Igreja Assembleia de Deus em Natal teve de criar esse trabalho, e eu creio que vai impactar muitas vezes, porque a internet chega em todos os lugares. Só o que precisa para nós fazermos um evangelismo eficaz disso aqui é simplesmente divulgar para que outras pessoas possam ter acesso, e isso com certeza vai começar a impactar, vai começar a chegar a outros lugares, e eu creio que assim como Abacuque foi um instrumento de Deus para a transformação do seu país, do lugar onde ele vivia, assim também Deus espera que você seja um instrumento para transformar. Então, caro professor, seja um agente de transformação da sua sala de aula, da sua igreja, do lugar onde você alcança através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Muito bem, pastor Elias, nós vimos aí a síntese do tópico 2. A sinopse do tópico 2 diz que o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Nós vimos a exposição, concluindo com este clamor pelo avivamento tão necessário para que de fato ele aconteça. E no tópico 3, o título é Avivamento, questão de vida ou de morte. No primeiro subtópico, nós chamamos o clamor pela misericórdia de Deus. E o comentarista, nosso pastor aqui presente, destaca que, além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte, por isso ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. Então, era a época, era o século 6 antes de Cristo. Outros profetas contemporâneos de Abacuque estavam pregando. O profeta Jeremias pregava em Jerusalém, também chamando o povo para arrependimento. O profeta Ezequiel pregava entre os cativos da Babilônia, justificando as ações de Deus para com aquele povo. E Abacuque, ele estava, por volta do ano 606 a.C., vivenciando a turbulência do seu povo. A Babilônia havia derrotado a Assíria através de Nabopolassar, no ano 612 a.C., tinha tomado a hegemonia da Assíria, que tinha sido o império mais poderoso do Oriente Médio naquela período, desde o século IX até o século VI, e agora surgia a Babilônia. E nesse contexto, Deus revela ao profeta Abacuque que vai trazer a Babilônia para castigar Jerusalém, castigar o povo de Judá, porque esse povo havia dado as costas para Deus. É diante disso que ele está pedindo misericórdia. Ele está pedindo que Deus tenha misericórdia do seu povo, porque ele sabia que o juízo seria terrível. Os babilônios invadiriam a terra, o povo seria levado em cativeiro, haveria grande destruição em massa. Ele pede misericórdia, pede avivamento. E o pastor Elinaldo destaca no número 2 que Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente dos seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. E realmente,
Aqui o pastor relata a experiência de Davi, que quando Davi fez um censo, o profeta Gade anunciou que Deus iria castigar o povo e anunciou, deu 3 escolhas para ele escolher quais as formas de castigo deveriam vir sobre a terra de Israel. Davi disse: caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Então Abacuque também sabia de tudo isso. Sabia que Deus é o Pai das misericórdias, é aquele que se move em compaixão para com seu povo. É melhor que ele exerça seu juízo, seu castigo de um pai que corrige, do que o seu povo se entregue nas mãos dos homens. Por isso ele clama por misericórdia. E aí, Jeremias também disse, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. Então, é diante dessa percepção deste Deus que tem esse caráter maravilhoso que o profeta se encontra forças para clamar a Deus, tanto por avivamento como também por misericórdia. Estava previsto que haveria de acontecer. E a conclusão é: clamemos a Deus. O pastor termina aqui dizendo que atualmente nós podemos afirmar que a depravação moral do mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Ainda mais há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações a pretexto de serem igrejas inclusivas. Aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. A Bíblia, porém, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12:14. Certamente o justo de Deus não tardará, portanto devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque na ira lembre da misericórdia. Ou seja, qual é o paralelo aqui lançado com a época? Assim como Israel havia se depravado de uma forma tão grande que Deus decidiu levantar a Babilônia para ser o executor do juízo divino contra aquela nação, da mesma forma nós estamos vivendo no mundo uma generalização, uma ampliação da iniquidade sem precedentes. Eu costumo dizer que a sociedade atual ela tem ficado mais pervertida que Sodoma e Gomorra, porque ela tem institucionalizado o casamento gay, a ideologia de gênero, o aborto e tantas outras aberrações e corrupção. Em Sodoma e Gomorra havia uma grande generalização da prática homossexual, mas não havia institucionalização pelo Estado. Aqui é pior. Estamos realmente num período ainda pior, da época de Noé, de Sodoma e Gomorra. Então, o avivamento é a questão da sobrevivência espiritual do cristão. Dito isso, este foi o meu resumo do tópico terceiro da lição. Eu quero, então, passar aos nossos pastores que aqui estão presentes para fazer as conclusões. Primeiro, o pastor Elias, nós já estamos com o nosso tempo esgotando-se. E, por fim, o nosso pastor Linaldo, dando suas conclusões finais, orando e trazendo a bênção apostólica. Meus queridos, eu quero mais uma vez agradecer, mas quero fazer um grande apelo a todos que ouvem e que conseguem divulgar esse trabalho, esse vídeo, esse podcast, que vocês possam realmente aplicar aquilo que está sendo ensinado. Experimente, busque a presença do Senhor de uma maneira realmente fervorosa e que por esses dias você possa ser, não outros. Às vezes nós começamos a apontar para nossas lideranças, começamos a apontar para a nossa casa, começamos a apontar para o nosso trabalho, mas o desafio que foi pregado ao longo dessas 13 lições, ele deixa muito claro uma grande responsabilidade que temos e que, através de um só crente avivado, Deus pode começar um grande avivamento. Então, seja você um agente de transformação. Esse é o apelo que eu faço. Chame a sua classe, chame as pessoas que estão à volta
e seja alguém que vai buscar realmente transformação e mudança cada vez mais. A igreja aqui em Parnamirim começou a buscar esse avivamento, Deus começou a derramar graça. É normal também, escuta, é normal também que no meio de um período de avivamento também comece grandes perseguições, assim como Neemias enquanto estava edificando os muros. Mas permaneça firme no propósito e com certeza você será vitorioso em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito bem, meus amados irmãos, agora uma palavra, as considerações finais, não é? Sobre este podcast, sobre esta lição última do trimestre. O pastor Assis discorreu muito bem sobre o terceiro subtópico e enfatizou aqui o que está na lição de quantas abominações a sociedade atual tem aceito, tem aprovado, não é? Em total rebelião contra Deus. Mas eu acrescentei aqui, pastor Assis, não sei se vocês viram, na cidade de Taubaté, em São Paulo, o Ministério Público, não é, determinou que nas escolas não se pode usar qualquer expressão de caráter religioso, nem mesmo dizer Deus te abençoe. Você já imaginou? Já imaginou o que é isso? Isso, por enquanto, é naquela cidade. Aí a outra cidade acha bonito aquilo, usado pelo diabo, pode aprovar também. Depois pode ser um estado. Depois o governo materialista pode determinar uma lei, uma mudança na Constituição. Oremos para que isso não aconteça, não é? Vi também uma entrevista, só para complementar o tópico 3, em que um filósofo dizia o seguinte: o satanismo é uma religião. Tem templo satanista lá nos Estados Unidos e tem no Brasil também. Satanismo é uma religião. Então ele dizia, de modo que esses crentes que estão por aí expulsando demônios podem ser enquadrados na lei. Porque está vilipendiando, está usando, falando de uma religião de maneira negativa. Imagina a situação em que nós nos encontramos, irmãos. Imagine bem. Mas é interessantíssimo isso que ele estava dizendo, né? Porque a partir do momento que eu classifico o satanismo como religião, também ele entra uma série de proteções relacionadas a isso, né? Então, a partir do momento que há essa classificação, a mesma proteção, a mesma coisa dada, a liberdade de religião que qualquer um tem, também vai ser aplicada ao satanismo nesse caso. Então, realmente, quem está fazendo isso aí tem essa intenção, né, que é bastante prejudicial, né?